Olá, mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Mário, dirijo o Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra e o Leifá Adjagumale Olotoaie. O vídeo de hoje é de uma pessoa que nos comentários de nossos vídeos anteriores pede para que eu explique sobre os principais orixás cultuados na Nigéria, em terras de Yorubá, e as razões disso. Espero que aproveitem o vídeo. Bom, orixás na Nigéria, em terras de Yorubá, são muitos. Se vocês assistirem ao nosso vídeo que fala sobre Yami Oxorongá e Adiogun, verão um quadro que eu faço sobre os diversos orixás que são cultuados em terra Yorubá. Na tradição, são 401 Irumalé da direita e 200 da esquerda. Então, nessa conta, seriam 601. Já houve a tentativa de identificar todos os 601 nomes de orixás em terras de Yorubá, porque alguns orixás são cultuados em pequenas comunidades, que não são cultuados em outras. Alguns orixás de pequenas comunidades acabam tendo um culto maior em outras cidades. Por isso que cada comunidade vai ter o próprio orixá, o orixá patrono da sua comunidade. Mas não é porque um orixá patrono que vai ser sempre cultuado também. Então já há fenômenos também que outros orixás de outras comunidades acabam, de alguma forma, entrando nas comunidades e ocupando o espaço desses orixás. Então, o que aconteceu mais ou menos na Yorubalândia, no culto de orixá, foi também essa troca. Algumas comunidades acabaram cultuando outros orixás de outras comunidades e os fatores que levaram a isso são diversos, mas aconteceram. Porém, nós temos 5 orixás que a grande maioria do povo Yorubá cultua. Exu, Obatala, ou Oxalá, Orunmilá, Ogum e Xongô. Então, esses 5 orixás, pelo seu papel de importância na tradição Yorubá, eles são, por quase todos os Yorubá, cultuados. Quando eu penso em Exu, a importância de Exu, além do que ele representa como aquele que se comunica, aquele que leva as mensagens de Olodumare aos orixás, dos orixás aos seres humanos e vice-versa, tudo aquilo que Exu representa como Olopá, como a justiça aplicada de Olodumare, como aquele que distribui o axé de acordo com aquilo que Olodumare faz. Então, essa importância de Exu, além disso, Exu, em diversas tradições, inclusive na minha família, ele é o Akoda, o primeiro ser criado. Em outras tradições, Obatala terá Obatala vai ter o papel de Akoda, do primeiro ser criado. Mas isso também varia de cada comunidade, como enxerga tanto Exu quanto Obatala. Quando nós pensamos em Exu como o primeiro ser criado, ele até se encontra fora dos demais seres criados, dada a sua importância. Em outras tradições, Obatala é a mesma coisa. Veja, Obatala foi o criador do mundo físico. Olha a importância que Obatala também tem, além de ser o rei de Ilé-Ifé, onde os orixás se manifestam
vindo do mundo espiritual para o mundo físico. Então, ele foi o rei de Leifé, a cidade sagrada Yorubá. Além disso, Obatala é o que esculpe os nossos corpos. Há diversos itãs que falam como Obatala faz nossos corpos. Quando há alguma alteração congênita, automaticamente a criança que nasce com alteração congênita, ela vai ser iniciada para Obatala, porque é dito que Obatala escolheu esse ser para ficar com ele. Então veja a importância também de Obatala. Então, é o Criador do mundo, é o que esculpe os nossos corpos, é aquele que governava o mundo manifestado no mundo físico, o mundo espiritual que se manifestou no mundo físico. É o que orienta os orixás. Essa é a importância de Obatala. Aí nós temos Orunmilá. Mesmo que a pessoa não cultue Orunmilá, melhor dizendo, mesmo que a pessoa não faça a prática de Ifá, de culto a Orunmilá, ela terá sempre lembrança a Orunmilá, porque Orunmilá representa a sabedoria, representa o conhecimento, representa a aplicação do conhecimento em todos os sentidos. Então, as informações de Olodumare fluem no mundo espiritual e no mundo físico por meio de sua palavra. Orunmilá que traz Ifá para o mundo. Ifá é um sistema mágico, filosófico, histórico, mitológico, geográfico, de ensinamento, de mantenedor da tradição. Os Itan-Ifá mostram a necessidade de se manter a tradição do povo Yorubá. O povo Yorubá se mantém ainda unido na sua tradição graças às histórias que são encontradas nos Odu-Ifá. É fundamental o registro da tradição feita nos Odu-Ifá que Orunmilá traz para o mundo físico, para o Aie. Ogum é o orixá civilizador. É graças a Ogum que nós não somos mais nômades. Na tradição Yorubá, foi Ogum que ensinou o ser humano a caçar. Foi Ogum que ensinou o ser humano a manipular o ferro, a construir enxada, enxadão, facão, o arado. Então, com Ogum, o homem pôde estacionar, cortar árvores, fazer suas cabanas, manipular o ferro, fazer ferramentas de ferro que pôde sustentar a civilização. É Ogum que traz esse conhecimento à humanidade. Então, o papel importantíssimo. Além disso, Ogum é Oxinmalé. Oxinmalé é o mais velho, é o que desce primeiro, o que vem primeiro do mundo espiritual, do Orun, para o mundo físico, o Aie. E ele vem primeiro para acertar o mundo físico, para que os demais, todos, orixás, Irumalé e Bamalé, se manifestassem no mundo físico. É graças a Ogum que a civilização existe, graças a Ogum que os orixás vêm ao mundo físico. Então veja a importância que Ogum tem, por isso também é cultuado. E Xangô representa o império de Oió, dos maiores impérios, foi o Aláfin Oió. Ele foi um dirigente importantíssimo, o que representou a continuidade do conhecimento, da tradição que o Odudua trouxe. Então, Xangô representa o conhecimento de Odudua, a herança de Odudua, a tradição de Odudua, aquele que criou o povo Yorubá. Então, Xangô é lembrado como aquele que mantém a tradição de Odudua. Então, esses 5 orixás são
cultuados, reverenciados, lembrados pela grande maioria do povo iorubá. Então, se algum orixá não está contemplado nesses 5, e vocês têm admiração, não se sintam por isso diminuídos. O intuito não é esse. O intuito foi trazer os 5 que todos cultuam, porque a tradição iorubá não é igual ao candomblé, que tem os orixás 16, 17, ou 18, ou 20 orixás cultuados, e que na terra iorubá é igual, não. Por exemplo, na minha família de Ijabo, eles não conhecem culto de Oxumaré, não conhecem culto de Ieuá, porque não tem esse conhecimento lá. O culto de Ieuá é praticado às beiras do rio Ieuá. Então, é uma comunidade pequena que cultua Ieuá, que foi um culto que não se expandiu, porque é um culto específico do rio Ieuá. Quando nós pensamos no culto de Oxum, todo mundo em terras de Iorubá cultua Oxum, porque Oxum é o rio da fertilidade. Não necessariamente, porque Oxum é a orixá do rio Oxum. Então, por onde o rio Oxum passa, haverá culto a Oxum. Não necessariamente onde passa o rio Ogum, dizendo que é a orixá do rio Ogum é Iemanjá, todo mundo vai cultuar Oxum, porque a água... Não, vai cultuar Iemanjá, porque é o rio cuja patrona, o rio Ogum, a patrona do rio Ogum é Iemanjá. Então, quando nós pensamos em culto de orixá na Nigéria, não podemos pensar com o olhar nosso de candomblé, o olhar nosso de umbanda. Temos que olhar com o olhar iorubá, da comunidade que faz culto àquele orixá. Ok? Espero que tenham apreciado o vídeo. Não esqueçam de curtir nossa página, nosso canal. Também na descrição do vídeo há a página do nosso templo, os blogs que nós temos. Comentem, curtem e compartilhem nosso vídeo. E também façam sugestão de temas, porque assim como o de hoje, nós abordaremos temas em outros vídeos nossos. Um grande abraço.